Alô pessoal, a vocês todos a nossa saudação. A partir de hoje, em toda quinta-feira de cada mês, eu, Padre Ademar e o Padre Marquinho estaremos levando até vocês uma mensagem que favoreça viver a alegria na caminhada humana e cristã. O nome do nosso projeto é Caminhamos sobre as Águas, tendo como inspiração o texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 32, que relata os discípulos no barco atravessando o mar da Galileia, e são atormentados pelas ondas, pois o vento era contrário. A estas ondas e ao vento contrário, eu o chamo de crise, que é o tema de nossa conversa de hoje. Crise. Vejamos a sua origem. Kri vem do sânscrito, língua clássica da Índia. Significa desembaraçar, purificar, limpar. A crise, qualquer que seja a sua expressão, atinge os vários setores da vida humana. Crise do progresso, crise das civilizações, crise da cultura, crise da economia, crise da política, crise da igreja, crise da adolescência, crise do casal, etc. A crise sempre se manifesta como perturbação num sistema até então aparentemente estável, favorecendo incertezas. Todo o processo de purificação implica ruptura, divisão e descontinuidade, que na prática pode ser dado à palavra crise. Por isso, é um processo doloroso e assume, em alguns casos, aspectos dramáticos, mas realça as forças e os valores positivos que estão contidos na situação de crise. Da crise vem ainda a palavra critério, que é a medida pela qual a gente pode julgar e distinguir o autêntico do inautêntico, o bom e o mal. A crise em grego, crisis, krinen, significa a decisão num juízo, quando o juiz tiver pesado os prós e os contras e se toma uma direção. Exemplo, o médico examina os sintomas do paciente, solicita os exames laboratoriais e pode afirmar com segurança o quadro do doente. Ele indica a medicação. Qual deve ser a atitude do paciente? Ele sabe que a situação de crise, no caso, a doença, para ser superada, exige uma decisão: tomar o remédio. E sem essa decisão, a cura não se manifestará. Por isso, a crise, qualquer que seja ela, aponta uma nova direção a seguir, implica uma mudança. A crise acena com possibilidades desconhecidas e incertas, mas muito libertadoras se soubermos tirar proveito delas. Alguns comportamentos diante da crise. O primeiro, os desesperados. São os que veem a crise como um obstáculo, como algo que provoca desordem. Para esses, a crise é algo de anormal, que devemos evitar a todo custo. O Papa São João XXIII dizia: a vida do cristão não é uma coleção de antiguidades. Não se trata de visitar um museu ou uma academia do passado. Isto, sem dúvida, pode ser útil, como o é a visita aos monumentos antigos, mas não é suficiente. Vive-se para progredir, embora tirando seu proveito das práticas e mesmo das experiências do passado, para ir sempre mais longe na trilha que Nosso Senhor nos mostra. Há também o segundo grupo, os arcaicos. Experimentam a crise, mas em vez de explorar as forças contidas nela, fogem para o passado. Vivem na busca, na tentativa de imitar e reconstituir os costumes, as categorias de pensar e a vida do passado, como se o mais antigo fosse também o mais verdadeiro.
Há uma pesquisa do passado que é útil e necessário como modo de iluminar o presente, como busca sincera da forma antiga e sempre nova, que está por debaixo de qualquer processo vital e que recebe em cada época uma nova articulação. O terceiro grupo é o grupo dos escapistas. Outra forma de resolver a crise é escapando dela, num processo de interiorização privatizado ou privatizante. As pessoas dão-se conta das situações de conjunto das convicções fundamentais, mas se fazem de surdas, evitam um confronto, preferem não saber, não ouvir, não ler e não se questionar. Querem permanecer no seu pequeno mundo reconciliado. Evitam os contatos que poderiam fazer vacilar as convicções. Transformam-se em ilhas. Os outros são os outros, que fiquem com seus problemas, mas deixem-nos em paz e na tranquilidade da posse do verdadeiro. O quarto grupo, os responsáveis. As várias soluções acima citadas e apresentadas não são soluções, mas protelações, porque não assumem a crise, não aceitam o desafio que ela representa e não procuram uma resposta adequada. Há os responsáveis, isto é, os que veem na crise, uma chance de uma nova vida. Buscam as forças positivas contidas na crise, integrando-as nas grandes experiências humanas. Todo valor, de onde quer que venha, é apreciado como valor e deverá ajudar na formulação de um modelo de vida que possa ser vivido e tenha a chance de levar a história adiante e dar sentido à vida. Característica fundamental dos responsáveis é a capacidade de integração, de purificação, ruptura, mas sem perder a totalidade, a comunhão com todos. Eles, os responsáveis, se definem por um favor e não simplesmente contra. Também não perdem tempo em polêmicas estéreis na defesa daquilo que não represente o futuro. Mas, trabalhando, se engajam profundamente na realização de um modelo que corresponda às necessidades do tempo, abertos à crítica e autocrítica, dispostos a aprender de quem quer que seja. O importante é aceitar a crise, ser capaz de uma caminhada na situação, ver nela uma chance de crescer, de aprofundar-se e de ser mais. A Igreja encontra-se hoje numa situação de crise. Estar num processo de crise é um bom sintoma. É sinal que se abriram novas possibilidades e faz-se necessário ver positivamente o fenômeno da crise. Não fugir nem para o passado, nem para o presente e nem para dentro. A imaturidade religiosa e humana de tantos cristãos de hoje nos permite que se veja na crise uma chance nova para a expressão da fé para a Igreja. Pertence à crise o aspecto dramático e a sensação da perda dos pontos de orientação. Por isso se impõe coragem de saber esperar o decantamento da água turva. Diz o grande teólogo Yves Congar: aquele que sabe esperar todas as coisas acabarão por lhe serem reveladas, contanto que tenha coragem de não renegar nas trevas o que divisou na luz. Cristo testemunhou em sua própria crise da Sexta-feira Santa a verdade desta sentença. Há momentos na vida que para subir se faz mister descer e entrar em crise. Porém, se compreendermos que a crise é o seio generoso onde se prepara o amanhã melhor, é a penumbra que antecede o nascer do sol, e aí ficarmos firmes, aceitando o desafio e esperando contra todos a esperança, então temos a chance de amadurecer e de dar um salto para dentro de um horizonte
mais rico da vida humana e divina. A superação da crise não se faz comumente pelo ativismo, mas pela reflexão e meditação sérias, onde as forças se recolhem e, ao mesmo tempo, se toma uma decisão e uma purificação. Nada é então obstáculo para a caminhada, mas tudo pode transformar-se em degrau para subir mais, lembrando das sábias palavras de Platão, que em tempo de crise, de incerteza, afirmou: "Ta megala panta epispale", traduzindo do grego para português: todas as coisas grandes acontecem no turbilhão.